YouTube Luiz Cacereri, Bora Viver. Bom dia pessoal do Amigos do Bora Viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. YouTube Luiz Cacereri, Bora Viver. A luz do sol é a luz da vida. É a luz do sol é que nos dá a nossa vida. Bem pessoal, vamos falar hoje de piscicultura. A pedido dos alunos, né, dos estudantes do curso de aquicultura, a gente vem gravar um vídeo falando dos impactos da geada na piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil. Então o desafio muito grande da piscicultura brasileira é você produzir peixes nesses grandes períodos de frio, né? Com esses grandes eventos climáticos adversos, os eventos da neve, da geada, da chuva congelada. Esse frio extremo requer bastante cuidados por parte do nosso piscicultor para desenvolver o cultivo de peixes nesse período tão difícil, né? Que é o período de frio extremo, esse período de geadas fortes, né? De neve, de temperaturas muito baixas. Então, pessoal, a pedido dos estudantes do curso de Engenharia de Aquicultura, a gente vai falar sobre alguns temas importantes no cultivo, né? No cultivo de peixes na região sul do Brasil, em tanques escavados a céu aberto. Então, pessoal, é um desafio muito grande para a piscicultura, a produção de peixes, né, em tanques escavados a céu aberto, principalmente em épocas de frio, né, em épocas de inverno, em épocas de frio extremo. Então, o programa Bora Viver vai abordar alguns temas com vocês que a gente considera que são temas bastante relevantes, né? A piscicultura em tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil. Bem pessoal, primeiro a gente vai fazer um comparativo, né? Porque é muito diferente, né pessoal, o cultivo a céu aberto em tanque escavado do que um cultivo protegido, né? Hoje a gente sabe que a piscicultura tem várias técnicas de produções. A gente trabalha aí com produção de peixes em sistema de bioflocos, né? A gente sabe que tem muito cultivo protegido, muito cultivo em estufa. A gente sabe que tem muita produção de peixe em caixas d'água e que realmente são sistemas que eles levam uma vantagem muito grande sobre os tanques escavados, né, a céu aberto. Porque nos sistemas protegidos você controla bem a tua temperatura, você controla bem as condições e a qualidade da água, e já no sistema de tanque escavado a céu aberto, o controle de temperatura de água, de oxigenação, todos os controles necessários, né, à qualidade da água, eles são muito mais complexos do que os controles advindos dos sistemas protegidos, né? Os sistemas protegidos de cultivo, eles têm essa vantagem muito grande em cima da produção de peixes no sistema de tanques escavados no sul do Brasil a céu aberto. Então realmente é um desafio bastante grande para os piscicultores, né? E uma das coisas que a gente ressalta bastante é a experiência do piscicultor, né? A experiência do produtor de peixe, ela é muito importante, porque essa bagagem vai ficando ao longo dos anos, né? Ao longo dos invernos, e essa experiência ela conta muito, né? No sucesso da piscicultura de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil. Bem pessoal, vamos começar falando então de uma questão que é extremamente importante para os cultivos em tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, para enfrentar esses grandes períodos de geada forte, de neve. Então realmente pessoal, é a profundidade do tanque. É muito importante que quando da construção do seu tanque de piscicultura, você se preocupe em ter uma parte do seu tanque com áreas mais profundas, né? Porque a área do fundo do tanque é uma área onde a água é mais quente e é onde o peixe ele vai se abrigar nesses momentos de frio extremo. Então a gente nota, pessoal, que tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil com pequenas profundidades, eles são muito mais sacrificados, né? A mortalidade dos peixes ela é muito maior nesses tanques mais rasos. E por que isso, Luiz? Porque é evidente, né, pessoal? Se você tem um tanque onde a profundidade é maior, consequentemente você vai ter um volume de água maior. E nesse cultivo de
de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, quanto maior o volume de água, né, melhor, né, para a criação do peixe. Porque quanto maior o volume d'água, mais difícil vai ser o congelamento dessa água, né? Então a água ela vai demorar mais tempo para esfriar. Isso aí favorece ao cultivo dos peixes, né? Tanto que uma recomendação que a gente faz, nos períodos de frio extremo, o produtor poder controlar bem a entrada de água, deixar o tanque dele com bastante água, né? O tanque bastante cheio. E evitar de colocar muita água dos córregos, né? Porque a água dos córregos ela vem muito gelada. E aí você puxa a água do córrego para dentro do tanque, você vai aumentar, né, a probabilidade de perdas, né? A mortalidade dos peixes dentro do tanque. Então é um desafio muito grande, pessoal, porque a gente nota que a piscicultura, o pessoal vem dando muita prioridade a tanques menores, né? E realmente na piscicultura de tanque escavado, no sul do Brasil, nos grandes períodos de inverno, se você tem um tanque maior, com volume de água maior, com uma profundidade maior, isso vai te ajudar sobremaneira na tua criação de peixe, na sobrevivência dos teus peixes, né? Isso é uma questão muito importante. Então a questão da profundidade do tanque e a questão do volume de água no tanque. E o controle da entrada e da saída de água, né, pessoal? Isso é uma coisa bastante importante, porque as águas frias do inverno, você tem que ter bastante cuidado, né, quando você coloca a água para dentro do teu tanque, porque você vai estar colocando uma água extremamente gelada e isso pode favorecer então a mortalidade dos teus peixes. Então você veja que é um desafio muito grande, né, pessoal? Você tem que já se preocupar desde a hora da construção do teu tanque. Depois você tem que ter um processo de entrada e de saída de água bem seguro, né, bem trabalhado. E outra coisa, né, pessoal, importante para o cultivo de peixe é a temperatura da água. Então a gente sabe que a temperatura da água ela é fundamental para a sobrevivência dos peixes, né? Porque o que acontece via de regra no inverno, né, pessoal? As temperaturas mais frias, elas abaixam a temperatura do peixe. O peixe é um animal psilotérmico, ele não controla a sua própria temperatura corporal. Então a temperatura da água do tanque é que vai indicar a temperatura do peixe. E isso aí é um problema muito sério, porque dentro do dia ele vai ocorrer uma oscilação muito grande de temperatura, né? Na parte da manhã, da madrugada, as águas vão estar bem geladas. Então a temperatura corporal do peixe vai ser bastante baixa, né? E lá perto do meio-dia, mais para tarde, com a luz do sol, e a temperatura da água vai levantando. Então a temperatura do peixe levanta. E essa oscilação de temperatura, ela é muito prejudicial à saúde do peixe, porque isso aí diminui muito a imunidade, a resistência do peixe a doenças, né? Então um dos problemas da piscicultura a céu aberto, né, em tanques escavados no sul do Brasil, é realmente a fragilidade que o peixe fica, né? O peixe fica muito suscetível a doenças. E isso aí é um problema muito sério para a nossa piscicultura de inverno a céu aberto em tanques escavados. Então realmente é um desafio bastante grande para a piscicultura a gente obter um sucesso, né, nesses períodos de muito frio. Porque o que acontece? O peixe ele vai baixar o metabolismo, quer dizer que ele vai comer muito pouco. O peixe ele vai estar preocupado em sobreviver. Ele vai comer o estritamente necessário para ele sobreviver. Então o agricultor ele tem que reduzir bastante o ingresso de ração dentro dos tanques, porque não vai haver necessidade de se jogar muita ração para os peixes, né? Porque ele vai estar comendo muito pouco, ele vai comer uma vez por dia e o extremamente necessário para ele sobreviver. Bem lembrado, né, pessoal, que esses períodos de geada extrema, eles são períodos pontuais, eles não são aí por longos períodos, né? Então o desafio é esse, é você passar esses períodos de geada extrema e evitar ao máximo, né, a mortalidade dos peixes dentro do tanque. Pessoal, outro fator importante, né, também que é uma coisa que exige bastante do piscicultor, é a questão do oxigênio na água, né? O oxigênio na água é de fundamental importância para a criação dos peixes, para a piscicultura. E a gente sabe que, como você tem que restringir um pouco a tua entrada de água nos períodos mais extremos de frio, para evitar adicionar muita água gelada, né, para dentro do tanque, então é um desafio bastante grande se manter os níveis de oxigenação
na água do tanque. Então o produtor ele tem que entender que no inverno o comprimento do dia é melhor, né? Então no inverno a luz do sol ela não tem a mesma eficiência que tem no verão, porque a luz do sol do inverno, o comprimento do dia é menor. Além do que no inverno, né, pessoal, tem muito dia que chove, aí tem muito dia nublado. Então a luminosidade do tanque, a luz do sol, né, batendo no tanque, ela já naturalmente a tendência dela é reduzir um pouco nos períodos de inverno, no período de clima mais frio, né? Então é um desafio bastante grande, né, pessoal? A gente produzir oxigênio através do fitoplâncton, somente através do fitoplâncton, né? Porque dependendo da lotação de peixes, né, você inquestionavelmente você vai precisar de um aerador. Um equipamento extremamente importante para a piscicultura de tanques cavados no sul do Brasil, principalmente nesses períodos de inverno mais rigorosos, é a questão do aerador, né? Os aeradores eles são muito importantes por duas questões principais, né, pessoal? A primeira questão principal do aerador é a questão da oxigenação da água. Então você tem dias mais curtos no inverno, com pouca luminosidade, muitas nuvens, isso reduz a produção do oxigênio através do fitoplâncton. Então é extremamente necessário você ter os aeradores, né, para você poder suprir ao peixe a quantidade necessária de oxigênio para ele se manter vivo, né? Porque se você não tem um aerador, vai ser muito difícil, pessoal, somente com o fitoplâncton você manter os níveis de oxigênio desejáveis dentro do teu tanque. E outra questão muito importante também, referente aos aeradores, é que principalmente esse aerador de tipo chafariz, ele vai homogeneizar a temperatura da água. Ele está puxando a água lá do fundo do tanque e está trazendo a água para cima. Então, além dele produzir o oxigênio, ele homogeneiza a temperatura da água. E isso aí é muito importante para a piscicultura de tanques cavados a céu aberto no sul do Brasil. Então, pessoal, são questões aí extremamente desafiadoras, realmente não é fácil. O piscicultor ele tem que estar bastante atento a todas as questões que influenciam, né, a produção de peixes em tanques escavados no sul do Brasil a céu aberto. Outra questão extremamente fundamental, pessoal, é a escolha da espécie de peixe, né? A escolha da espécie de peixe ela vai ser fundamental para o sucesso da tua criação, porque o Brasil é um país muito grande, você tem uma grande quantidade de espécies de peixe de clima quente, espécies de clima frio, né? Então é muito importante, pessoal, a gente se ater, né, às espécies que você vai produzir, principalmente nesse período de inverno, né? Nesse período de inverno rigoroso. Então a gente tem espécies no sul do Brasil que já são espécies mais adaptadas, que já são espécies mais nativas, né? Como é o caso do corimbatá, o caso do jundiá, né? Você tem as carpas, né? As grandes variedades de carpa capim, a húngara, a cabeça grande. Então já são espécies que são mais adaptadas a esse clima mais frio e isso facilita, né? Facilita o cultivo, porque o peixe ele já vai estar mais adaptado, né? E uma das espécies que a gente vai comentar com vocês, e é a espécie mais produzida no Brasil, que é a questão da tilápia, né? A tilápia nilótica. Dificilmente você vai ter um tanque de piscicultura que não vai ter a tilápia nilótica, né? A tilápia é o peixe mais querido hoje do piscicultor, né? A tilápia é o peixe mais produzido. E a tilápia nilótica ela é um peixe exótico, ela não é um peixe nativo, né? A tilápia nilótica ela vem da África, né? E é um peixe fantástico, né? A tilápia nilótica ela tem um rápido crescimento, ela tem uma carne muito boa, uma carne branca, um filé de tilápia é uma delícia, né? E o pessoal, a piscicultura da tilápia é uma piscicultura muito tranquila, né? Porque você tem todo o sistema reprodutivo dela bem estudado, bem desenvolvido. Então é uma coisa muito difícil você encontrar num tanque no sul do país uma produção de peixes nos tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil que não contemple a espécie da tilápia, né? Então é muito importante, pessoal, a gente estudar bastante essa espécie, né?
ela é uma espécie exótica, ela é uma espécie bastante resistente, ela prefere mais as águas mais quentes, mas ela cresce muito bem no frio, né? No sudeste do Brasil, São Paulo, Mato Grosso e essas regiões aí, né, de clima intermediário, né, ela se dá muito bem. O desafio da tilápia é justamente você conseguir produzir a tilápia em tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil, porque aí é um desafio muito grande para a piscicultura, né? Porque a tilápia a gente tem notado que ela tem uma boa resistência ao frio, mas a tilápia, ela principalmente, né, os peixes menores, né, pessoal? Principalmente as tilápias até 200 gramas, realmente elas têm apresentado uma mortalidade bastante grande nos cultivos de tanques cavados a céu aberto no sul do Brasil. Então é um desafio bastante grande, é muito importante que o nosso piscicultor, né, ele pesquise bastante sobre o peixe, né? É muito importante, pessoal, nesses períodos de inverno aí, o nosso piscicultor, né, ele fazer os seus próprios experimentos, né? Porque o Brasil é um país muito grande, só no sul do Brasil são 3 estados, né? Cada estado é quase do tamanho de um país da Europa. Então nós temos aí uma diversidade de clima muito grande no país. Então a gente pede, né, para que os próprios agricultores, os próprios piscicultores, né, eles façam os seus próprios experimentos, né? Você coloca lá uma caixa d'água fora da tua propriedade com tilápia, aí depois você deixa a caixa aberta, aí você coloca uma caixa fechada, depois você coloca uma caixa d'água fechada com a tilápia e o jundiá e o curimbatá e o bagre, com as outras espécies nativas, e aí você vai comparando, você vai analisando, você vai vendo, né? Porque cada propriedade vai ter o seu microclima, cada propriedade vai ter as suas condições específicas de cultivo, né? Então é muito importante o produtor ele ficar observando essas coisas, né? Ele colocar lá, ele analisar lá um tanque pequeno com pouca profundidade, com pouco volume de água, ele vai notar que a mortalidade dele é maior e assim ele vai procurando os seus caminhos, né, pessoal? É muito importante esse conhecimento que o agricultor vai somando ao longo dos anos, né? Porque cada propriedade ela tem o seu microclima, né? Cada estado ele tem o seu clima mais específico, né? E então é bastante diferente a gente estar aqui em Santa Catarina e fazer um experimento, e esse experimento valer para o Mato Grosso, valer para São Paulo, valer para o Rio Grande do Sul. O Brasil ele é muito grande, né? Então é muito importante os produtores de peixe de tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil fazerem os seus próprios experimentos, né? Isso é uma coisa bastante importante, porque a gente nota que cada experiência é muito importante, né? Cada produtor vai ter a sua experiência e ele compartilhar com a gente as experiências, né? Para a gente ver como é que o peixe reagiu, né? Como é que foi, como é que não foi, se o peixe sobreviveu ou não sobreviveu, né? Qual que foi a temperatura, né? Ele pode acompanhar as temperaturas, né? A gente sabe que a tilápia vai bem até os 8 graus, dos 8 graus para frente a tilápia ela sofre bastante, mas é aquela coisa, é o desafio, né, pessoal? É um desafio bastante grande, é um período pequeno de geadas extremas, de frio intenso, mas que a gente está vendo que causa sérios prejuízos, principalmente a piscicultura de céu aberto no sul do Brasil. Bem, pessoal, e a gente vai terminar o vídeo comentando um pouco sobre as mudanças climáticas, né? A gente tem notado aí que o clima ele tem mudado bastante, né? E o inverno principalmente, né, pessoal? O inverno era essa geada, essa neve, esse frio intenso aí, isso aí era uma coisa mais no sul do Brasil, né? Eram eventos que atingiam principalmente com mais força, né, o sul do Brasil. E a gente notou aí ao longo do tempo aí, agora nesses últimos tempos aí, que o frio ele tem passado o sul do Brasil e tem ido para o sudeste, tem caminhado para o norte, né? Essa friagem chegou até lá no norte do Brasil, né? A gente vendo que geou forte no Mato Grosso. A gente viu aí pelo YouTube aí os carros tudo branco de neve, né? As lavouras de milho tudo congelando, né? Então os prejuízos da geada, principalmente essa geada fora de época, né, pessoal? O pessoal não consegue se precaver, não consegue se preparar. A geada vem, ela pega todo mundo de surpresa. E a gente nota que através das mudanças climáticas, a geada ela tem atacado o sul do Brasil
Claro, isso aí já é natural, a gente já está acostumado, a gente que é do sul já está acostumado a conviver com o inverno, né? Com esse clima mais gelado, mas a gente nota que a geada, ela tem passado o sul, ela tem ido para o sudeste, ela tem caminhado para o norte. A gente viu aí no YouTube, né? A geada matando milho lá em Goiás, né? Então é bastante preocupante, né, pessoal? Para a piscicultura também. Porque você tem aí espécies de clima quente, espécies que gostam aí de uma temperatura da água aí de 24, 28 graus. De repente você toma aí 3, 4, 5 dias de frio intenso, de geadas fortíssimas, de temperaturas negativas. Aí é complicado, né, pessoal? Porque acaba que o peixe não resiste e acaba morrendo, né? A gente sabe que a morte na criação de peixes é uma coisa natural, dificilmente, né, a gente vai ter uma piscicultura que não tenha o evento morte, né? O peixe realmente ele morre, o peixe mais doente, o peixe mais fraco, isso é uma coisa natural. A gente sabe que até uns 5% de perda é uma coisa aceitável dentro da piscicultura. Mas quando a mortalidade ela toma proporções muito grandes, aí realmente é muito preocupante, porque os prejuízos são incalculáveis para toda a piscicultura do Brasil. Então, pessoal, a gente está notando que o frio, né? Esse frio intenso, essa geada, ela está ultrapassando os limites do sul do Brasil. Ela já entrou aí no sudeste, né? Já está caminhando lá para o centro-oeste, para o norte do país. E isso aí é uma nova realidade que está se apresentando aos piscicultores do Brasil. A geada, ela não seleciona, né? Ela não é seletiva, né? A geada, ela vem, ela deixa o pasto branco, ela pega o milho, ela pega o trigo, ela pega o café, ela pega as pastagens. Então a geada, ela pega os peixes. A geada, ela não escolhe, né? Aonde ela vem, o frio, o prejuízo ele é garantido, né? E a gente sabe que o Brasil, a gente vem atravessando um período de seca bastante grande. A gente está aí com uma seca aí que ela já é a maior seca dos últimos 100 anos. Então é bastante complicado, né, pessoal? Você já vem com um período de seca bastante grande. A agricultura e a piscicultura já vem sofrendo bastante ao longo dos anos. E agora com essa geada extrema, né, com esse frio extremo, realmente é bastante preocupante a situação da agricultura, né, como num todo, né? Principalmente porque essa friagem, né, essa geada extrema, esse frio intenso, ele tem ultrapassado o sul do Brasil, tem se dirigido ao sudeste, ao centro-oeste e até o norte do país. Então fica aí, pessoal, o nosso vídeo, né? Falando do desafio que é um grande desafio para a piscicultura brasileira, é um grande desafio para o piscicultor produzir peixe em tanques escavados a céu aberto no sul do Brasil e tendo que enfrentar esses grandes períodos de friagem, né? Essa geada extrema, esse frio extremo, isso aí realmente é um desafio muito grande para a piscicultura do sul do Brasil. Então é isso aí, pessoal, a gente espera ter colaborado aí com vocês. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo. E a luz do sol é a luz da vida, a luz do sol é que nos dá a nossa vida, a luz do sol é que produz o oxigênio para o peixe, a luz do sol é a luz da vida. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo.